O desejo de toda mulher. Um guia para cada esposo sobre como conquistar o coração de sua esposa. Livro escrito por Stephen Arthur e Fred Swecker. Parte 1. Quando o amor esfria. Capítulo 1. No princípio, uma revelação dolorosa. Sentado à mesa da cozinha com minha esposa, Brenda, podia ver que ela estava esperando até eu lhe dar minha atenção total. Então, ela olhou no fundo dos meus olhos e mudou meu mundo. Não sei de que outra forma posso lhe dizer isso, portanto vou ser direta, começou. Meus sentimentos por você morreram. Suas palavras me acertaram como um soco no estômago. Morreram. Minha cabeça girava. O que ela estava dizendo? Nosso casamento havia começado tão bem. Que enormes besteiras eu poderia ter feito para causar tamanho torpor em minha esposa, o amor de minha vida? Mais que depressa, minha mente começou a trabalhar em busca de respostas, mas levaria algum tempo para fazer as peças desse quebra-cabeça se encaixarem. Em busca de pistas. As sementes de minha discórdia conjugal foram plantadas 4 anos antes de eu conhecer Brenda. Estava estudando na Universidade de Stanford, na região de São Francisco, tentando desesperadamente encontrar algum sentido para minha vida, buscando a verdade em todo e qualquer recurso intelectual que via pela frente. Não era cristão naquele tempo, apesar de ter ido à igreja muitas vezes ao longo dos anos. Primeiro, me dediquei aos escritos de Marx e Engels. Depois, voltei-me para as religiões orientais, um modismo que tomou conta do campus de Stanford no final dos anos 70. Cheguei até a aceitar uma flor e um convite dos Monis, que me bombardearam de amor, mas não conseguiram me convencer a fazer parte de seu grupo. Enquanto isso, percorri a costa oeste dos Estados Unidos, passando os finais de semana em seminários com gurus esclarecidos capazes de fundir-se com o universo. Ansiava por encontrar o sentido da vida, mas, uma vez que não estava tendo muita sorte com essa busca, procurava consolo e alívio nos braços de minhas companheiras. Aquela era uma linguagem que eu conseguia entender. 1 ano depois de me formar em Stanford, tinha 4 namoradas e estava dormindo com 3 delas. Evidentemente, era um homem ocupado demais para ver que minha alma faminta estava sob a mira de Deus. Num fim de tarde, antes de sair do escritório em meu primeiro emprego de verdade, cruzei os pés sobre a mesa enquanto apreciava o belo pôr do sol em minha janela. Deus aproveitou aquele momento em que eu baixei a guarda e, de alguma forma, interrompeu a cena com uma horrível revelação daquilo em que eu havia me transformado. Senti a tristeza me invadir diante daquela visão detestável. Senhor, orei, se você está pronto para trabalhar comigo, estou pronto para trabalhar com você. Pareceu que os céus se abriram para mim. Poucas semanas depois, aceitei um emprego em Iowa, o estado onde eu havia crescido. Deixei para trás o vale-tudo da costa oeste. O melhor, porém, foi que minha busca pelo sentido da vida, pela verdade, chegou ao fim. Havia aceito a Cristo como Senhor de minha vida e, finalmente, encontrado a paz. Pés firmes no chão em Des Moines, Iowa, achei uma igreja para frequentar. Além disso, decidi participar de uma classe de escola dominical para casais, o que causou algumas expressões de surpresa, uma vez que eu era solteiro. O fato é que eu havia parado de namorar, pois suspeitava de que não entendia nada de mulheres e não sabia tratá-las com respeito. Alguém me disse que o pastor que estava lecionando nessa classe iria desvendar a maravilhosa complexidade das mulheres. E foi o que ele fez, servindo apenas para confirmar minha ignorância com relação ao sexo oposto, apesar de toda a minha intimidade com as garotas. Com o passar dos meses, começou a crescer dentro de mim um desejo de entender melhor essas lições. Uma noite, dirigi-me a Deus e disse: Senhor, você me ensinou muita coisa sobre as mulheres. Será que você pode me mostrar alguém que seja uma personificação dessas características? Não estava pedindo por uma namorada e nem mesmo por uma amiga. Só queria ver uma mulher cristã como essa na vida real. Uma semana depois, meu pai, que na época já havia se casado com minha madrasta, me telefonou de Moline, no Illinois, e disse: Fred, tenho um achado e tanto para você. Uma família de conhecidos da nossa igreja tem uma filha cristã que é um amor e combinei de nós 4 sairmos juntos. É por minha conta. Achei legal meu pai arranjar esse encontro,
Mas depois me lembrei da última vez que ele havia tentado bancar o casamenteiro. Acabei passando o dia esquiando com uma moça que vestia calças justas, tinha um penteado enorme e usava tanta maquiagem que parecia mais uma parede rebocada. Apesar da experiência negativa, decidi aceitar o convite e dirigir 3 horas para chegar a Moline. As intenções de meu pai eram as melhores possíveis. Um culto de domingo seguido de um almoço de graça parecia um programa inofensivo. Com um pouco de sorte, estaria de volta a casa para ver o segundo jogo de basquete da NBA na televisão. O dia começou quando me sentei ao lado de meu pai, poucos minutos antes do culto. Ele inclinou-se um pouco e disse baixinho: "Lá vem ela, Fred." Brenda Ulete parou ao lado da nossa fileira e levantei-me para cumprimentá-la. Quando nossos olhares se cruzaram, meu pai celeste pareceu ter se inclinado e dito baixinho: "Essa é a moça com a qual você vai se casar." Sem brincadeira, senti que um dia seria marido dela. Achei essa ideia engraçada, premonição, ou seja, o que for, a qual, ao longo de todo o culto, me fazia dar uma risadinha boba sempre que olhava para Brenda. É claro que Brenda ficou perturbada com meu comportamento, imaginando quem era esse sujeito esquisito sentado ao seu lado. Mais tarde, naquele mesmo dia, em minha ingenuidade, contei-lhe o motivo de ficar rindo durante grande parte do culto. Aí é que a assustei de verdade. Por um milagre, ela resistiu ao impulso de sair correndo. A prova de que eu estava certo deu-se 7 meses depois, o dia de nosso casamento. Em busca de uma bênção materna. Então, foi Deus quem arrumou seu casamento, hein? Aposto como tudo deve ter corrido às 1000 maravilhas depois disso. Pelo contrário, nosso relacionamento progrediu de modo estranho durante o resto daquele ano, começando com o pedido que fiz à minha mãe depois do noivado. "Quando posso ir a Cedar Rapids visitá-la?" perguntei-lhe. "Quero que você conheça minha noiva." Do outro lado da linha, fez-se um silêncio glacial. Minha mãe e eu éramos muito chegados e a ideia de seu filho casar-se com uma moça que ela nem conhecia não foi recebida com muito entusiasmo. Talvez ela estivesse pensando em seu próprio casamento, que havia terminado quando eu tinha 11 anos. Depois que meus pais oficializaram seu divórcio, a vida transformou-se num suplício emocional e financeiro para minha mãe, minhas 2 irmãs e eu. As pressões de cuidar sozinha da família quase acabaram com minha mãe, mas ela continuou batalhando com firmeza. Quando tinha 2 empregos, depois de trabalhar como recepcionista, passava em casa, comia alguma coisa conosco e saía para vender lotes de um cemitério. Sem dúvida, ela era uma das pessoas mais corajosas que eu conhecia. Meu coração adolescente se condoía de vê-la trabalhando tanto, e prometi a mim mesmo que jamais faria qualquer coisa que pudesse magoá-la. Esforcei-me ao máximo para assumir a posição de homem da casa, e nossa família uniu-se ainda mais ao passar por inúmeras provações. Por isso, fiquei surpreso com seu silêncio depois da notícia de meu noivado. Não percebi que minha mãe queria ter conhecido a moça antes de seu filho decidir se casar. É claro que, nesse contexto, Brenda sentiu-se na obrigação de causar uma boa impressão à minha mãe e minhas irmãs. Usando seu melhor vestido e com o cabelo todo cacheado, não havia como ela ficar mais bonita. Infelizmente, a primeira reação de minha mãe e irmãs foi considerá-la uma patricinha que jamais se encaixaria na família. A bênção tão esperada não veio naquele dia, especialmente depois que Brenda pisou sem querer num prato de morangos frescos que minha mãe havia colhido para mim com todo carinho. Minha esperança era que nosso casamento no outono seguinte pusesse um ponto final nesse fiasco, mas as primeiras impressões acabaram deixando marcas duradouras. Para Brenda, foi um processo difícil adaptar-se à vida de casada. Seu pai havia falecido 2 meses antes do casamento, e apesar de sua morte não ter pego a família de surpresa, ainda assim trouxe uma dor profunda. Além da tristeza, Brenda sentia culpa por estar morando a mais de 300 quilômetros de Moline, Illinois, sua cidade natal, deixando a mãe lidar sozinha com seu sofrimento. Fomos morar em Des Moines, mas, para Brenda, aquele não era seu lar. Ela havia nascido e crescido em Moline, frequentado sempre a mesma igreja, sido batizada quando ainda era criança e cultivado amizades profundas naquele lugar. Depois de fazer a faculdade em outra cidade, tinha voltado a Moline para trabalhar como enfermeira, uma profissão que havia lhe conferido uma posição de respeito entre seus amigos. Em Des Moines, Brenda não tinha amigos para apoiá-la.
Uma agravante era seu novo ambiente de trabalho num hospital da região, um lugar desagradável e vulgar. Mas o pior mesmo era viver comigo, um verdadeiro desconhecido que tinha se exasperado com ela em nossa noite de núpcias e que, desde então, havia perdido a calma com frequência. Era demais para ela. Por isso, quando íamos para Moline, passávamos mais tempo com a família de Brenda do que com a minha. Apesar de ser algo lógico diante das circunstâncias, isso só serviu para enfraquecer ainda mais o relacionamento com meus pais e irmãs. As nuvens de tempestade estavam se juntando sobre nós. Tentar servir de mediador para ambas as partes não era nada divertido. De onde eu venho, quanto mais alto você fala, mais razão você tem. Assim, de tempos em tempos alguém da minha família telefonava para falar mal da mulher insensível com a qual eu havia me casado. As perguntas mais frequentes: como ela pode ser tão egoísta e monopolizar o seu tempo? Por que você deixa que tudo gire em torno dela? Você ainda ama sua família? Morávamos num apartamento pequeno e era impossível Brenda não ouvir esses comentários. Depois de suportar alguns feriados e festas tempestuosos com eles, Brenda começou a ficar com medo dos acessos de raiva dos meus parentes. Era infalível. 3 dias antes de irmos visitar alguém da minha família, ela sentia enjoos. E não era sem razão. As festas só traziam aborrecimentos. Uma vez que ficássemos com minha família menos tempo do que eles queriam, sua exigência era que passássemos o dia todo com eles. Atemorizada pelo temperamento explosivo deles, Brenda preferia apenas uma visita de algumas horas, da umas 4 da tarde, por exemplo. Com um pouco de negociação, conseguia convencê-la a ficar até às 6. Perturbada com essa situação enervante, Brenda ficava enrolando na hora de sair e muitas vezes chegávamos atrasados. Isso irritava minha família ao extremo. É claro que no final da tarde a situação se invertia quando eles exigiam que ficássemos até o último minuto, enquanto que Brenda mais queria era voltar para a segurança de nosso carro na primeira oportunidade. Era de enlouquecer como todos passavam o dia com os olhos colados no relógio. Por acaso essa situação com minha família me frustrava? Sem dúvida. Estavam errados quanto a Brenda e faziam exigências que eu não podia cumprir. No entanto, ficava ainda mais frustrado com Brenda. Jogávamos no mesmo time e esperava que ela me apoiasse. Achava que ela podia ser mais flexível nas negociações, de modo a ajudar-me a aproximá-la de meus familiares. Comecei a dar apelidos para ela, mimada ou chorona. E Brenda, concordava com meu ponto de vista? De forma alguma. Sentia que eu a amava menos do que minha família. Afinal, dizia, não ouço você chamá-los de apelidos maldosos. Em sua opinião, eu devia defendê-la e dar um basta nos pedidos impertinentes deles. Não havia como esconder meu gênio irascível. Muitas vezes, ficava cara a cara com Brenda, gritando com ela até que se encolhia em seu canto. Em 2 ocasiões, soquei o revestimento da parede até esburacá-lo. Num de meus muitos acessos de raiva, joguei no chão uma panela cheia de feijão. Ainda assim, sentia que minha raiva era justificada. Vendo o amor esfriar. O veneno dos conflitos com os parentes penetrou em todos os aspectos de nosso relacionamento. No começo, meu coração batia mais forte toda vez que Brenda passava perto de mim, mas isso havia acabado. Na maior parte das vezes, nossa noite terminava do mesmo jeito. Depois de desligar o abajur sobre o criado mudo, eu descansava a cabeça no travesseiro e ouvia novamente aquelas palavras terríveis. Fred, a gente precisa conversar. No dia dos namorados, fui comprar um cartão para ela. Li as mensagens e colocava os cartões de volta na prateleira. Eram melosos demais, românticos demais ou forçados. Aos poucos, o pânico foi tomando conta de mim ao perceber a verdade. Não podia dar nenhum daqueles cartões à Brenda de coração. Os ataques violentos de nossos conflitos com os parentes pareciam mais o que os aliados haviam feito com as cidades inimigas na Segunda Guerra Mundial. Nossos pilotos jogavam suas bombas e depois voltavam para a base, onde a vida era relativamente normal, comer, dormir, jogar cartas e se preparar para o próximo ataque. Mas para as pessoas que ficavam para trás, no meio dos escombros em chamas das cidades bombardeadas, a vida normal era uma impossibilidade. O mesmo acontecia conosco. Minha família jogava suas bombas pelo telefone,
quando desligava, voltava para a base, seu cotidiano com os amigos e parentes. Enquanto isso, nosso casamento se desintegrava, e quando Brenda e eu olhávamos ao redor, víamos apenas escombros fumegantes. Não havia lugar seguro, apenas desespero. O triste é que Brenda acreditava estar vivendo com o inimigo, pois durante as discussões, eu continuava defendendo minha família. Além do mais, era tão explosivo quanto eles. Estou certo de que minha expressão carrancuda fazia lembrar-se deles. Foi nesse contexto que Brenda fez sua triste declaração: "Não sei mais o que dizer, mas meus sentimentos por você morreram." Era minha vez de sentir o estômago virar. Muito tempo antes, quando o divórcio de meus pais já era um vulto que me visitava ocasionalmente, uma interrogação impiedosa se contorcia em meu coração. "O que vamos fazer?" me perguntava. "O que vamos fazer?" Num instante, as palavras de Brenda trouxeram de volta essa mesma pergunta, numa variação ainda mais pessoal. "O que eu vou fazer?" Sua declaração me pegou de surpresa. Ela era a moça que o próprio Deus havia escolhido para mim. Era minha esposa. Todas as minhas esperanças e sonhos estavam ligados àquela mulher. Faria qualquer coisa por ela. Então, como é que isso estava acontecendo? Eu ainda a amava. Claro, não havia mais romance, mas ela ainda era minha melhor amiga. Ainda podíamos conversar. Como adorava caminhar e conversar com ela. Fiz algumas perguntas a Brenda. "E então, querida, você ainda me ama?" Se ainda existe amor, então como é possível não haver mais sentimentos? Brenda não conseguiu expressar-se com palavras, o que me deixou ainda mais confuso. Passei dias sentindo ondas de pânico que iam e vinham acertando-me nos momentos em que estava desprotegido. Não era certo. O que fazer? Evitando o divórcio. Um dia, ao entrar na cozinha para pegar um copo de leite, meus olhos encheram-se de lágrimas outra vez. Lutei contra uma dor lancinante em meu coração. Abri a porta da geladeira e, num gesto automático, peguei a caixa de leite e despejei o conteúdo no copo que segurava com a outra mão. Depois de colocar a caixa de volta em seu lugar, fechei a porta e fiquei olhando fixamente para a geladeira, a vista enevoada. Então, apontei para o céu e declarei: "Deus, não importa o quanto ainda tenha de padecer, me recuso a aceitar um divórcio." Tamanho era meu desespero que estava disposto a comer capim para salvar meu casamento. Sabia que era hora de pagar um preço verdadeiro por aquele relacionamento, um preço muito mais profundo. Em Efésios 5, Deus disse que eu devia dar a vida por meu casamento, como Cristo havia dado a vida por sua noiva, a Igreja. Eu não estava nem perto de um amor sacrificial como esse. Faz quase 20 anos que fiz essa declaração desesperada ao Senhor. Há pouco tempo, um diácono me disse: "Fred, só conheço mais um casal como você e Brenda, com um nível de intimidade que lhes permite conversar sobre qualquer coisa, até mesmo de seus pecados, sem medo algum e dentro do mais absoluto amor." Sorri e agradeci ao diácono. Como chegamos aqui? Essa é nossa história que você vai ler a seguir. Perguntas para reflexão e discussão. 1. Descreva da maneira mais honesta e completa possível sua própria jornada ao deparar-se com experiências e descobertas semelhantes às que Fred descreveu neste capítulo. O quanto você se identifica com ele? 2. Com qual parte da história de Fred você se identifica mais? 3. Você já chegou ao ponto de tomar uma decisão importante e memorável para salvar ou fortalecer seu casamento? Em caso afirmativo, o que o levou a isso? 4. De que maneira você expressaria seus objetivos ou expectativas pessoais em relação ao seu casamento ao ler o desejo de toda mulher?